Bom, então, continuando aqui o nosso exemplo, né, baseado no nosso último encontro, né, que a gente comentou sobre essas coisas aqui, né, a ideia de radianos e graus. O exemplo que a gente vai iniciar esse encontro pede isso, né? Eu tenho um ângulo aqui em graus, no caso 30 graus, eu quero saber quanto vale em radianos. Aí, no caso, já falaram, né, que é π sobre 6. A razão disso é a seguinte: se 2π equivale a 360 graus, significa que π, que é a metade, né, desse carinha aqui, tem que valer a metade disso aqui, que é 180. Tá, eu sei que se eu pegar os 180 e dividir por 6, isso vai dar 30, né? Então, significa o seguinte, ó, eu tenho 180, se eu dividir por 6, isso vai dar 30, porém, isso aqui é a mesma coisa de π sobre 6, né? Essa divisão como dá 30, então, esse é o nosso ângulo em radianos que o exemplo pede. O segundo exemplo, uma das maneiras da gente descobrir isso é fazer a troca do π por 180. Aí, fazendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, vai ficar com 5 vezes 180 dividido por 6. 180, quando eu divido por 6, vai dar 30, né? Que de fato já tem no exemplo anterior. E 5 vezes 3 dá 15, consequentemente 5 vezes 30 dá 150. E assim a gente, né, faz a conversão de um para outro. Então, tá tranquilo, né, essa parte? Sim. Muito bem. Segundo exemplo, ele pergunta: calcule quanto mede o arco de 60 graus e de raio 3 decímetros. Ou então aqui ele já está pedindo na verdade é o comprimento que ele pede, né? A medida de um arco é seu ângulo. Aqui é para ser comprimento, tá? Então, calcular o comprimento de arco, né, de 60 graus e de raio 3 decímetros. Então, significa o seguinte, vamos colocar aqui os dados, né? Eu tenho um arco, onde ele mede aqui 60 graus, e ele possui o raio, né, 3 decímetros. Esse é o segundo exemplo. Tá, então a ideia para a gente responder isso aqui é utilizar essa expressão aqui, tá? Nós sabemos que o comprimento, que é o que a gente está pedindo aqui, ele é o ângulo vezes o raio. Bom, o comprimento ele pede, o ângulo ele dá e o raio também. Só tem um problema, né? Aqui eu coloquei essa observação. Ó. Esse ângulo só pode ser em radianos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, como esse ângulo aqui está em graus, eu tenho que transformar ele para radianos. Tá? E eu pergunto para vocês, 60 graus em radianos equivale a quanto? Quem sabe dizer? Não entendi a pergunta, professor. A pergunta é um pouco do que aconteceu aqui, tá? Aqui a gente respondeu, a gente fez a conversão de 30 graus para radianos. Como essa expressão, ela usa esse ângulo somente em radianos, e ele deu aqui um valor em graus, então eu preciso fazer essa conversão. Eu tenho que saber quanto é 60 graus em radianos para jogar aqui na minha expressão. Então, aí no caso eu perguntei, 60 graus são quantos radianos? Ó, 30 é π sobre 6. Π
Π sobre 3? Muito bem. Que se eu pegar 180 e dividir por 3, vai dar 60. Então, tenho aqui os dois valores, né? É só substituir. Vai ficar π sobre 3 vezes 3 decímetros. Aí aqui, 3 vezes π dá 3π, dividido por 3. Aqui eu posso cancelar, né? Então aqui a gente cancela 3 com 3. E a minha resposta vai ser um único π decímetros. No caso, deu 1 único π, professor, porque deu 1. Não entendi. Tipo, o senhor dividiu 3, dividido por 3. Aí deu 1. Isso. Aí 1 vezes π dá π. Ah, entendi. Aí acabou, tá? Lembrando que esse π também tem correlação com aquele 3,14, tá? Porém, aqui a gente não faz nunca substituição, a gente deixa. Se a gente substituir, também existe um pouco aqui de conversão. Mas eu não vou nem entrar nesses detalhes para não confundir ninguém, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Eu digo isso porque esse π aqui que a gente encontrou, ele não é ângulo, tá? Ele é comprimento. Então, se eu esticar isso aqui, ele vai valer aproximadamente 3,14, tá? Então, aqui é comprimento. E esse também está associado a ângulo. No caso, o ângulo de 180 graus. Muito bem. Então, agora a gente vai falar da circunferência trigonométrica, que, de certa forma, a gente já comentou disso na última aula. Tá? Porque o que é uma circunferência trigonométrica? É uma circunferência centrada na origem, ou seja, a minha circunferência, toda circunferência tem um ponto central, e nesse caso o ponto central é o centro aqui do plano cartesiano. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Não sei se todo mundo está vendo bem, mas vou colocar maior. Como assim, professor? Não entendi. O quê? Essa última parte que o senhor falou. Eu disse o seguinte, que uma circunferência trigonométrica é uma circunferência onde o seu centro é exatamente o centro aqui do plano cartesiano. Então, o ponto central aqui é o ponto 00, tá? Isso aqui é um O. O raio mede 1, porque é mais fácil fazer as contas quando o raio é 1. Né? Quando o raio é 1, na verdade, eu não preciso estar fazendo a conversão dos comprimentos, tá? Eu já tenho as próprias medidas que a gente foi encontrando também já são os próprios comprimentos. O sentido angular positivo é o anti-horário. Então, nós sabemos que o relógio ele gira assim, né, nesse sentido, como eu estou girando aqui o cursor. Porém, nesse sentido, o ângulo é considerado negativo. No sentido anti-horário, o ângulo é considerado positivo. Aí, os quadrantes aqui da minha circunferência são os mesmos quadrantes do plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, essa região aqui, onde eu estou passando o meu cursor, é o que nós chamamos de primeiro quadrante. Essa região aqui é de segundo quadrante, né? Aqui eu estou dividindo o meu plano, né, em 4 partes. Essa parte aqui é o terceiro quadrante e essa última parte é o quarto quadrante. Tá?
Então, o ângulo X, ele pode variar do zero, né? Que é onde começam os ângulos, até 2π, que o primeiro quadrante ele vai do 0 a π sobre 2, ou seja, do 0 até 90 é o que a gente chama de primeiro quadrante. O segundo é de 90 a 180, de 180 a 360, a 270 é o que nós chamamos de terceiro quadrante, e o quarto quadrante é de 270 a 360, ou aqui em radianos, né? Eu coloquei aqui de 0 a π sobre 2 é o primeiro, π sobre 2 até π é o segundo, de π até 3π sobre 2 é o terceiro, e de 3π sobre 2 até 2π é o quarto. Professor, a tela sumiu. Você parou de compartilhar a tela. Na verdade, às vezes a internet do computador cai e o do celular não cai. Mas eu vou compartilhar de novo. Mesmo quando ela caiu, deu para entender tudo que eu falei até o momento? Sim. Sim. Ok, então a gente já viu algumas ideias de ângulos, né? Vamos só ver onde fica alguns deles, tá? Eu vou aprofundar um pouco aqui a ideia do que a gente está discutindo, colocando aqui os ângulos principais, né? E também alguns ângulos que a gente vai usar muito. Então, isso que eu estou fazendo aqui é uma circunferência trigonométrica. Aqui eu coloquei o plano cartesiano e a gente tem aqui uma circunferência, né, que o centro dela está no centro do plano cartesiano e o raio vale 1. Né? Então, essa é uma característica importante. Como eu falei, mais na frente a gente vai ver que isso aqui facilita demais a nossa vida. Tá? Aí aqui, em relação aos ângulos, né, esse sentido aqui, ele é definido como positivo. Aqui é a origem dos ângulos, tá? Então, aqui é o ângulo zero. Isso aqui a gente acabou de ver, né? Mas a gente viu isso também no nosso último encontro na segunda. Esse ângulo de 90 graus ou de π sobre 2. Esse ângulo é o de π ou de 180. Esse ângulo é o de 270 ou 3π sobre 2. E esse último ângulo é o de 360, né, que completa uma volta. Ele está exatamente na mesma posição do zero, que é a mesma coisa que 2π, né, que no caso aqui em radianos. Aí, não sei se vocês lembram, mas quando a gente estuda senos e cossenos, a gente vai falar disso, mas não quero adiantar por hora nada. Tem 3 ângulos básicos que a gente usa. Inclusive tem uma tabela, né, que usa seno, cosseno e tangente, né, de 3 ângulos básicos. Vocês lembram quais são esses ângulos? Eles são maiores do que 0 e menores do que 90.
É uma tabela de senos e cossenos que usa 3 ângulos. Não sei se vocês lembram disso. Eu nunca ouvi falar, professor. Já ouviu, né? Então, os ângulos eu vou colocar aqui, tá? Já já, provavelmente, não sei se hoje a gente vai falar disso, mas em breve. Os ângulos são esses, 30, 45 e 60, né? Tem uma tabela que fala dos senos e cossenos desses 3 ângulos. Não sei se vocês lembram disso. E em radianos a gente já viu, né? Inclusive tem aqui em cima, π sobre 6 é o ângulo de 30, π sobre 4 é o de 45 e π sobre 3 é referente ao ângulo de 60. Aqui, sei lá, esse ângulo aqui, vamos dizer que ele é o de 30, tá? Então é o ângulo de π sobre 6. Esse ângulo aqui é o de π sobre 4. E mais em cima aqui é o de π sobre 3, tá? Então eu coloquei aqui. O de π sobre 4 é o 40? É 40 graus? 45. Ó. E esse aqui é o de 60. Eu acho que vou desenhar maior. Porque aqui já está ficando muito. Deixa eu abrir. Deixa eu fazer um desenho maior para caber muita coisa. Vamos pegar. No quadro é bem mais fácil. Aqui na prancheta nem tanto. Mas enfim. E aqui. Bom, enfim, mais ou menos assim. Esse aqui não está bem uma circunferência, mas eu acho que dá para ser feliz com esse desenho. Bom, repetindo, né? Aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. E aqui 2π, né? Em graus a gente já sabe, né? 90, 180, 270 e uma volta completa. Aí eu acabei de colocar mais 3 ângulos, tá? Coloquei aqui o de 30, o de 45 e o de 60. Que nada mais é do que π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Aí, tá, eu estou aqui em 90 graus. Se eu adicionar 30 graus, vai dar quanto? Se eu fizer 90 mais 30, vai dar quanto isso aqui? 120. 120. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? 120 é 30 graus além de 90. Tá? Então, sei lá. Aqui. Mas aí, como ficaria 120 em radianos? Como é que fica 120 graus em radianos? O que a gente percebe disso aqui? Isso aqui é 2 vezes 60, né?
Quanto? Pi sobre 4, quer dizer? Pi sobre 4 é... Eu acho que ficaria 2π dividido para 3 no caso, né? 360 dividido para 3. Isso. Então, ele seguiu outro caminho, o Lucas, né? Mas, na verdade, deu no mesmo. Eu escrevi aqui 2 vezes 60 porque eu sei que π sobre 3 é 60. E, no caso, é só escrever, né? Trocando 60 por isso daqui. Então, aqui vai ser 2 vezes π sobre 3, tá? Então, esse carinha aqui é 2π sobre 3, ou 120. Agora, suponha que eu quero, do 90, eu quero andar aqui 45, me deslocar aqui 45 graus. Aí a pergunta é, que ângulo vai ser esse? Em graus, vai ser quanto? Cento e 135. Muito bem, é isso mesmo. Se eu fizer 90 mais 45, dá 135. Então, esse carinha aqui é 135. Aí a pergunta é, e em radianos vai ser quanto? Dois π sobre 4. 3π sobre 4. Tá, então tem dois candidatos aqui, né? Vamos escrever. 135. Disseram que era 2π sobre 4 ou 3π sobre 4. Esse aqui já posso garantir a vocês que não é. A razão. Bom, uma fração, ela equivale a se eu simplifico esses termos ou se eu multiplico. Então, aqui eu posso dividir ambos por 2, né? Tanto o numerador como o denominador. E fazendo isso aqui fica π sobre 2, né? Então, 2π sobre 4 é a mesma coisa de π sobre 2, que a gente sabe que é 90. Aí, 3π sobre 4 no caso, vai ser esse. Aí, outra maneira de enxergar, né? Como é que eu consigo enxergar que 135 é 3π sobre 4? Assim, ó. Daqui para cá é só 1π sobre 4, que é 45. Aí, daqui para cá, é isso aqui duas vezes, ó. 45 duas vezes é 90, né? Então, π sobre 4 duas vezes, π sobre 4 duas vezes dá 90. Se eu for para 3 vezes, aí eu vou parar aqui em 135, tá? Porque eu estou em 90, que é π sobre 2, estou somando 45, que é π sobre 4. Ou seja... Então, no caso, é só multiplicar. Isso. Então, de fato, isso aqui é 3 vezes π sobre 4, né? Aqui é uma vez, aqui é duas vezes, aqui é 3 vezes. Tá? Consequentemente, eu já tenho como determinar os demais, né? Seguindo essa ideia. Por exemplo, esse aqui é uma vez, né? π sobre 4. Aqui foi duas vezes π sobre 4. Aqui é 3 vezes π sobre 4. Aqui vai ser 4 vezes π sobre 4. Então, esse aqui vai ser 5 vezes, né? Esse aqui é 5π sobre 4. Aí aqui é a sexta vez, π sobre 4. E esse aqui é a sétima vez, né? Então, isso aqui é 7π sobre 4. E 8π sobre 4 dá 2π, né? Encerra aqui. Isso parece até coisa de
ritual, né? Sei lá, desenho um ciclo. Tá? Verdade. Aí a mesma coisa com os. Eu posso também caminhar com os π sobre 6. Tá? Então aqui é uma vez π sobre 6. Aqui é duas vezes π sobre 6, né? Aí duas vezes π sobre 6, se eu simplificar, dá π sobre 3, tá? Aí esse é 3 vezes π sobre 6, que se eu simplificar vai dar isso. Esse aqui vai ser 4 vezes π sobre 6, que aqui também Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Aqui duas vezes. Não, minto. Aqui é 3 vezes. Aqui é 4 vezes π sobre 6. Então esse aqui é esse, né? Se simplificar, dá esse. Aí agora que eu vou a quinta vez, tá? Então esse cara aqui é 5 vezes π sobre 6. Aí daqui para cá é 6 vezes π sobre 6, né? Seis vezes o π sobre 6 vai dar o próprio π, né? Que é a mesma coisa. Aí aqui vai ser 7 vezes π sobre 6. E aqui 8 vezes π sobre 6. Isso. Aí 8 vezes π sobre 6 a gente pode simplificar, né? Dividamos por 2, né? Vai dar 4π sobre 3, que é esse cara aqui, 4π sobre 3. Aí 9 vezes π sobre 6, que simplificando vai dar isso. 10 vezes π sobre 6. E aqui 11 vezes π sobre 6, né? E aqui vai ser 12. Aqui vai ser 12 vezes π sobre 6. E 12 por 6 dá 2, né? Então, esse aqui, se a gente simplificar, vai dar 5π sobre 3. Então, com isso, né, eu tenho todos os ângulos principais do ciclo trigonométrico, né, completos. Está completo aqui, né, a nossa ideia. Deixa eu colocar aqui em amarelo. Aqui está em branco de 45 em 45. Vou colocar aqui em amarelo de 30 em 30. Então, aqui de 30 em 30, esse aqui, né? Eu sei que o desenho, né, não dá essa sensação, né, que esse aqui é 30 graus, esse também é, mas na verdade eles são, tá? Então aqui, o que está em amarelo, eu estou caminhando de 30 e 30 graus. Tá? Isso aqui está 30 graus, mais 30 graus, né? Aí eu vou gerando esses elementos aqui que estão em amarelo. E se eu for caminhando de 60 em 60, né? Eu vou colocar aqui, sei lá, em azul. Aí aqui seria a primeira vez. Aqui seria a segunda vez. Aqui seria a terceira, né? Então tá aí. Em branco, estou caminhando de 45 em 45. Em amarelo,
é o deslocamento de 30 em 30, e em azul é o deslocamento de 60 em 60 graus. Tá? Bom, eu não sei se vocês vão printar, não sei se vocês vão copiar, mas isso é Já muito tirei foto. importante. Oi? Já tirei foto. Muito bem, mas isso é muito importante para a consulta de vocês, tá? Que, por exemplo, você vai fazer uma conta, aí, sei lá, a gente vai ver que tem coisas que determinam a mesma altura ou o mesmo deslocamento. Por exemplo, esse carinha aqui que eu nem escrevi quem ele era. Vamos só ver. Aqui é. Sim, aqui é 3π/4. Então, esse carinha aqui tem a mesma altura que esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Aí a gente vai ver que quem é que mede a altura? É o seno. Essa altura aqui a gente vai ver mais na frente que é o seno. Então, o seno de 45 é o mesmo que o seno de 225. Então, tem muita informação que é importante baseado nesse desenho. Tá? Se tiver esse desenho, a gente já tem como saber os equivalentes, né? π/6 e 11π/6 define o mesmo deslocamento à direita, né? É o mesmo deslocamento. E assim vai. Então, isso aqui é muito importante, tá? Para os rituais futuros nossos. Ok, então essa no caso seria, aqui eu generalizei mais um pouco dessa ideia, falei de mais alguns ângulos e, né, falando um pouco rapidamente dessa ideia, pelo menos a parte inicial, isso, a aula de hoje dá para ir até aqui. A gente vai falar de razões trigonométricas, né? Razão é fração, não é o fato disso aqui ser frações, tá? Mas é o fato de, agora eu vou inserir dentro do ciclo um triângulo retângulo, né? Automaticamente eu vou ter senos e cossenos. Então, deixa eu fazer a leitura rápida aqui e aí daqui a pouco eu mostro isso aqui, né? Que acabei de falar para vocês. Então, a projeção no eixo das abscissas, que é o x aqui, né? De um ângulo x, se chama cosseno de x. Aqui eu coloquei o nome, inclusive. E no eixo das ordenadas, que é o eixo y, seno de x. Baseado na definição de circunferência trigonométrica, chega-se na seguinte tabela conhecida abaixo. Né? Então, essa tabela aqui é o que eu estava falando para vocês, tá? De seno, cosseno, tangente. Né? O seno de 30 é 1/2, o seno de 45 é raiz de 2/2, e assim vai. Isso aqui você já deve ter visto em algum momento na vida de vocês. Mas aí só justificando o que esse pequeno texto está dizendo é o seguinte, eu não vou nem desenhar aqui porque já está hiper mega poluído, mas eu vou abrir um primeiro quadrante aqui ao lado, tá? Então vou abrir aqui, deixa eu ver aqui se eu fazendo um rascunho primeiro ser melhor. Então, não é melhor não. É melhor fazer direto. Então tá, imagine que... Esse círculo parece uma roda gigante. É verdade. Tem até um exercício no livro que Parece uma pizza. ó, o outro já está com fome. Falei. Porque parece Pior que uma dá pessoa. fome. Dá O pra cara fala dessas associar. gorduras. Nem precisa, dá É, pra, Vitor também, parece. dá pra associar, né, pessoal? Uma pizza pra fazer atividade. Pode sim. Não pode comer o papel, mas pode. Mande cada fatia pelo Sedex. É a fome Ei, matemática. professor, pode começar a colocar os nomes e a série aqui no chat? Pode sim. Viu, professor? Uma fome matemática. Tudo bem, vocês têm fome, né? Por matemática, que bom.
Deixa eu só fazer o desenho aqui, aí eu já falo. Professor, uma dúvida, eu não sei se eu li, se eu não li completo, mas o material que tá lá no seguidor, que foi só para fazer atividade, ou tá ele completo como essa parte? Aqui também tem exercícios, tá? Mas aqui, ó, né, todo mundo tem o livro? Creio que Yes. sim. Eu tenho. Muito bem. Então, eu vou só dar uma olhada, tá? Eu sei que aqui são muitos exercícios. E eu vou escolher alguns triviais para vocês responderem, né? E colocando no caderno de vocês. E depois eu passo uma tarefa para vocês, né, colocarem lá para mim. Ainda bem que o professor Ok. vai escolher os mais fáceis, né? Ô, Bruno. Não, é só os triviais, né? Nesse modelo, assim, o modelo online ele funciona para discussão, para... Inclusive, no online consigo caminhar mais rápido do que no presencial. É a Verdade. única coisa que eu vejo como negativo é em relação à autenticidade. Pra vocês terem ideia, entrou em contato comigo um cara de Curitiba. Mentira, sério? Ele entrou em contato comigo, que ele conseguiu meu contato com uma ex-professora minha, lá da faculdade. Aí eu sei que esse cara entrou em contato comigo, disse que estava estudando lógica e tal, e estava meio complicado e tal. Aí beleza, aí eu fui, fiz essa mesma conferência que eu estou fazendo com vocês, né? Fiz uma reunião com ele e eu tirei todas as dúvidas dele. Que eles tinham passado a atividade para... Na verdade, a minha ex-professora que disse assim, ó, tem um cara que não está conseguindo fazer essa atividade. Eu fiz e enviei para ele. Mesmo assim, ele quis porque ele não entendeu as respostas. Eu expliquei tudo para ele. Aí, beleza, passou, né? Aí, depois, ele entrou em contato comigo de novo. Isso que eu fiz não é problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que essa é uma das vantagens de se usar a internet, né? Eu sou capaz de explicar, né, desenhar, de mostrar. Mas aí depois ele entrou em contato comigo porque ele queria que eu tivesse no horário da prova dele. Ele queria que eu tivesse com sei lá, essa mesma estrutura aqui para eu corrigir para ele antes dele enviar. Aí isso não é justo. Isso não é justo. É verdade. O mundo dos espertos, isso daí. Aí o que foi, Eu o que teria foi que eu reclamado com a fiz? mulher. Deu o número do senhor, deu o contato do senhor pra esse cara, assim, tipo, o senhor nem conhece e tal. Pois é, mas o que eu quero dizer é isso. Não tem como confiar na autenticidade das respostas. Será que o professor lá dele sabe que eu tirei? Não sabe nem que eu tirei dúvida dele, não sabe nem que eu existo. Então é isso que eu Olha o processo. vejo como negativo. Faria isso. O problema não é o nível das questões, e sim se é autêntico ou não. Se você fez, né? Porque pelo menos nessas nossas disciplinas que a gente está estudando, lógica e matemática, você só realmente aprende se você for, sei lá, agir de maneira autista. Em pelo menos algum momento você tem que parar e você tem que pensar para fazer. Por mais que depois de um tempo, sei lá, entre no automático, né? Você já está tão acostumado que já vira mecânico. Aí já é outro processo, você já entrou em outro nível, né? Você não está mais pensando, você já Verdade, sabe Felipe. fazer. Mas é necessário, para se aprender essas duas matérias, você tem que fazer sozinho. E você tem que responder as provas sozinho. Cada erro numa prova de matemática, você aprende melhor. Você faz, caramba, eu respondi assim, eu pensava que era assim. Já estou vendo que não é. Quer dizer, você aprende errando. E fazer isso que o cara queria, isso é incorretíssimo. Eu sei que... Aí eu olhei, eu disse, ó, depois eu lhe dou a resposta, porque ele falou antecipadamente, né? Mandou eu estar em tal horário. Ó, professor, o Felipe disse que era pra você ter cobrado R$ 1.000. Tiago Felipe. Eu cobrava também. Não, mas aí é corrupção. É pior. Aí estou fazendo igual os políticos daqui do nosso país, né? Sim, aí voltando aqui para a ideia, tá? Eu sei que é interessante, às vezes, esse desabafo, assim, né? São problemas que a gente tem que pensar, né?
são os problemas atuais agora, né? Como burlar enfim. Então, aqui eu inseri um triângulo, né, dentro do ciclo. Eu coloquei aqui só no primeiro quadrante. E abri aqui um ângulo X. Esse ângulo pode ser π, qualquer um desses, né? Aqui eu abri no primeiro quadrante, pode ser π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Pode ser, inclusive, um π sobre 5 aqui, né? Que eu não mencionei porque ele não faz parte dessa tabela, né? A gente vai trabalhar com essa tabela, porque se eu, por exemplo, colocar 50 graus, aí não tem valor para ele. Aí vai ficar difícil, né? Então, essencialmente, a gente vai trabalhar com a tabela. E todos esses valores aqui, indiretamente, recaem naquela tabela, tá? Por isso que eu falei de todos eles e, sei lá, acho que é bom vocês terem isso aqui. Inclusive até no caderno, alguma coisa se faz na contracapa do seu caderno. Né? Até print. Não, eu sei, mas eu estou dizendo assim, isso aqui para consulta, né, é importantíssimo. Então, tipo assim, você tem que ter numa parte importante do seu caderno. Atrás da matéria de matemática, por exemplo, né, você vira, tem a matéria de matemática, você vira assim a folha, né, fica tudo em branco ali, não tem nem linha, né, atrás da folha que divide as matérias. É bom você ter esse desenho lá. Na hora da prova pode usar essa colinha, pessoal? Na verdade, aqui a gente está fazendo atividades, né? Não tem como fazer prova mesmo, né? A gente faz atividade, corrige atividade, assim, tem sido a maneira menos... Era para ter prova, Laine. Não, de fato, eu vou fazer umas questõezinhas, né? Vou fazer umas questõezinhas, mas, por exemplo, no sistema híbrido, pelo menos na minha mente, é mais justo, por exemplo, ter as atividades presenciais. A gente tem as aulas online, mas se for ter prova presencial, aí é autêntico. Né? Por mais que eu, né, coloque um nível mais simples do que o normal. Mas é necessário. Só para encerrar, né, essa parte. Então, a gente sabe o seguinte, né? Esse ângulo aqui é meu ângulo X. Pode estar em grau radiano, não importa aqui, porque eu vou falar. Aí, no caso, quem é o seno de X? Né? Não sei se vocês lembram disso. É definido como sendo um cateto oposto. Deixa eu só escrever isso, né? Cateto oposto. Professor, licença, não é querendo atrapalhar, mais atrapalhando, mas já passou das 2h50. Mas é só para não ficar tão em aberto isso aqui. Ah, sim, pensei que você tinha perdido a noção do tempo. Não, eu estou vendo, eu acho que passou 2 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, né? Foi? Então, desculpa. Próxima aula a gente fala disso aqui, tá? Que agora, cada ângulo a gente vai associar a sua altura, né? Então, só para fechar o encontro, né? Deixa eu exibir aqui. Eu sei que vocês botaram lá o nome, mas de toda forma eu gosto de exibir aqui, né? Os presentes aqui na lista, né? Que aí eu tiro daqui quem está presente. Aí por que o nome, né? Porque, por exemplo, Pandinha, eu não sei o nome dela, né? Aí ela provavelmente foi lá no chat. Pronto. Então, teoricamente já foi feita a chamada, né? Aqui é a galera que botou o nome. Segundo F? Ah, tá. Pois então, é isso, gente. Grato pela presença de todos, tá? Não, que nada. Até amanhã. Amanhã Valeu. a gente volta para estudar lógica. Valeu. Valeu, professor. Uma boa tarde. Tchau, professor. Boas aulas aí pro senhor. Boa tarde, professor. Fiquem com Obrigado. Deus. Boa tarde para vocês também.